Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fragmentos. Eu me chamo Pedro Gonçalves e você está num espaço que eu criei aqui na internet para poder falar sobre literatura. Voltando aqui a gravar depois de um tempo, tem até um vídeo meu aqui explicando do porquê eu fiquei esse intervalo sem gravar para vocês, mas aí a gente retoma os trabalhos aos pouquinhos, novamente com dessa vez a meta de bater os 10 vídeos no mês. Eu acho que esse mês de agosto não vai dar para conseguir porque eu tô começando meio tarde, né? E querendo ou não, tem outras coisas para resolver ainda, então pode ser que não tenha tanto tempo assim nessa janela para conseguir trazer esses vídeos, mas a gente vai tentando, né? Já deixa seu like aí se você gostar desse vídeo, acho que você vai pelo título, né? Talvez você goste. Compartilhe com as pessoas que você considera que gosta de biografia, que gosta de história do Brasil, porque hoje a gente vai falar sobre o livro Brasil, uma biografia, da Leila Moritz Schwartz e da Eloise Starling, talvez um dos trabalhos mais interessantes de historiografia e biografia no Brasil, feito nesses últimos tempos, e principalmente uma tentativa de se fazer uma síntese da história do nosso país de um modo bastante peculiar e que seja capaz de trazer pessoas que não são especialistas em história, mas são empolgadas em estudar história e querem de alguma maneira extrair um pouco das discussões que se acontecem na academia e por vários motivos não têm condição, acesso ou até mesmo bagagem teórico-metodológica para isso, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse livro que com certeza é muito discutido dentro das faculdades, mas que tem como principal objetivo atingir o público amplo que gosta de historiografia e biografia. Então vamos lá, né? Primeiramente, eu gostaria de começar essa resenha falando o seguinte: Brasil é um território de disputa. E isso vai ser levado em vários contextos. Disputas de história sobre como o Brasil é formado, disputas sobre como demarcar, como você dizer onde começa o Brasil, onde termina, quando foi que surgiu esse nome, por que surgiu o nome Brasil, sempre foi Brasil, enfim. O que não falta são disputas na história do Brasil. O que não falta também são disputas pela história do Brasil. Eu acho que esse é um dos grandes méritos que esse livro alcança. Faz um tempinho que eu li ele, mas vários dos conceitos aqui empregados reverberam nos trabalhos da Lilia e da Eloise Starling. Tanto particularmente quando elas fazem seus trabalhos particulares, né, como também quando elas voltam e se juntam, por exemplo, para fazer um livro sobre a pandemia de Covid-19, não. O livro sobre a pandemia de gripe espanhola de 1918, 19, por ali. E elas vão agora traçar um monte de discussões a respeito sobre esse país. Acho que uma das melhores coisas que esse livro traz é trazer para o público mais amplo a noção de que o historiador ele trabalha com um grande dilema, que é o que ele mostra e o que ele oculta. Né? Basicamente, como todas as coisas são limitadas, o espaço de um livro, o espaço de uma resenha, como essa aqui, por exemplo, que eu estou fazendo a vocês, tudo isso precisa de um recorte. E recorte de tempo, recorte de espaço, recorte de geografia, não tem como a gente conseguir fazer uma abordagem totalizante das coisas, isso é impossível. Então, a gente precisa ter um critério para dizer assim, olha, isso aqui eu mostro, isso aqui não. E no trabalho das duas autoras, dessas duas historiadoras, a visão que se tem é como construir a história de um país que ao longo do tempo tem várias contradições internas, ao ponto de que existem interesses num determinado jeito de abordar a história e de exaltar certos personagens e ocultar outros. Então o Brasil sempre foi esse território de disputas, principalmente a disputa da memória do Brasil. Se a gente for parar para pensar, existem muitos movimentos ufanistas. Eu tenho recordações de ler materiais sobre a história do Brasil e nessas histórias você exaltar personagens, dizer, olha, como esse personagem foi importante, e no meio do caminho tem um embranquecimento desses e tal. Então, quando você cria esse mecanismo, você tem uma intenção por trás. Você não cria um material que exalta as qualidades, por exemplo, de um cara como Marechal Deodoro da Fonseca ou um Duque de Caxias e oculta as contradições desses personagens. Da mesma forma como quando você escolhe eu vou colocar assim, tá? Nesse leque de heróis da pátria, você exclui algumas pessoas como Zumbi dos Palmares ou você deixa de lado alguns autores como Lima Barreto.
existe sim uma intenção por trás disso. Por mais que não se fale exatamente, ou até mesmo as pessoas não ajam com a determinada consciência, a sua estrutura de pensamento ela está voltada para esse tipo de coisa. Então, assim, disputas do Brasil existiram sempre. A gente pode pensar o Brasil como esse território que a gente hoje chama de Brasil, na época em que os indígenas estavam aqui, haviam disputas entre eles. Aí, quando o colonizador europeu chega e invade essa terra, você tem uma disputa pelo controle dessa terra. Depois, uma disputa pelo controle dos corpos. Disputas para não se submeter a esse tipo de controle dos corpos, no caso da escravidão. Seja os indígenas, com seu modo de luta contra a escravidão, seja também os negros resistindo a esse tipo de coisa. Depois você vai ter o estabelecimento de um aparato estatal monárquico e pessoas lutando contra isso, e ao mesmo tempo a monarquia lutando para se manter nesse espaço. E quando chega, por exemplo, o período da independência do Brasil, você também tem disputas, mas disputas dessa vez de elites que querem se manter no poder e não dar espaço para um mundo republicano que está emergindo naquele momento e que tem lá suas dúvidas em relação ao futuro. Então as elites se protegem. Então há sempre esse tipo de disputa. Quem vai lutar em prol da liberdade dos negros para que eles não sejam mais escravizados? Depois que isso acontece, é o exército que vai liderar a república quando tiver toda aquela questão da proclamação e tal. E depois, como é que ficam os civis? Como é que fica a elite cafeira? Como é que fica a elite açucareira aqui no Nordeste? Enfim, o que não faltam são disputas no Brasil. Disputas por, como eu disse, né, território, agência, disputas por como você propaga a memória. E a história acaba sendo, no meio disso tudo, também uma ferramenta. Quando as elites estão no poder, elas vão querer estruturar a história de um modo que exalta seus valores, exalta aquilo que ela acredita que faz parte da sua identidade, tentar homogeneizar o Brasil para dizer que, olha, como nós somos um povo alegre, um povo miscigenado, às vezes ocultando como essa miscigenação ocorreu de forma violenta e prezando somente pela parte em que houve uma certa, digamos, uma certa sedução apaixonada para a criação desse país, e você exalta elementos da cultura que você quer que sejam bons, porque naquela época é mais fácil de você controlar o povo a partir disso, né? Então, você remodela personagens. Então, se Tiradentes na monarquia era somente um bandido, quando a república emerge como uma força política do Brasil, você tem não só ao Santo Tiradentes, essa figura de herói da pátria, como transformando até mesmo suas características físicas para ser parte, né, de um ideal, por exemplo, cristão. Porque se você recorda de um quadro que tem Tiradentes esquartejado, você vai ver a face dele parecendo muito a face de Cristo. Assim, e todo o desenho assim, como fosse do Brasil, mas tudo isso são memórias construídas, porque quem está no poder sabe do potencial que é criar a história e estruturar a história de uma maneira que legitime seu poder atualmente. Né? Eu acho que um dos exemplos que esse livro aqui traz, e que é muito bom... Eita, coloquei lado errado. Um dos exemplos que esse livro traz é do quadro da proclamação do Grito da Independência, que é um quadro que foi encomendado por Dom Pedro II para exaltar, né, essa questão nacional e exaltar o feito do seu pai, Dom Pedro I. E todo o quadro ele é feito para exaltar o Dom Pedro I e dar uma romantizada no evento que provavelmente não aconteceu dessa maneira. Inclusive, o quadro está aqui. Quadros, por exemplo, da primeira missa, enfim, que não existe testemunhos pictóricos, né? Não se pintou isso no exato momento em que aconteceu. Aqui, isso aí é uma intervenção, digamos, na história daquilo que aconteceu no passado, e você acaba tentando agora criar uma imagem a partir disso. Eu não vou achar aqui a foto a imagem do quadro da Proclamação da Independência do Brasil. Mas tem, por exemplo, aqui... achei. Tá aqui. Esse livro tem algumas vantagens muito boas, que é o trabalho extenso de iconografia, que a Lídia é quem encabeça, porque ela é quem tem mais... como posso dizer? É a quem tem mais
vontade e conhecimento teórico para fazer esse tipo de abordagem, né? Você pega todo o material historiográfico e compara também com imagens, então o material é rico nesse ponto. O livro ele consegue um feito muito bom, que é ser conciso na forma como vai tentar explicar o Brasil, por exemplo, sem apagar, por exemplo, algumas questões e alguns debates que acontecem na academia que, para o público geral, é necessário que haja uma base teórico-metodológica para você conseguir entender um pouco desses debates. Então, por exemplo, a ideia de que o Brasil nem sempre foi Brasil, de que às vezes a gente não para pensar nisso, como é que surge esse nome? Por que surge esse nome? Quando o Brasil era América Portuguesa, havia uma noção de haver um sentido único de Brasil? Quando é que o Brasil passa a ser Brasil, de fato, né? Fora também, uma coisa que elas colocam muito bem no começo, é sobre como a gente determina de onde começa o Brasil, quando começa a história do Brasil. A história do Brasil começa com a intervenção colonial portuguesa ou ela começa antes com os indígenas? Fica aí, são vários questionamentos que hoje se faz na academia. Mas ao mesmo tempo que elas trazem esses questionamentos, trazem esses pormenores, elas também são muito sucintas no modo como elas vão falar, a linguagem, os jogos de analogia são muito bons, as metáforas que são utilizadas são bastante interessantes, não são anacrônicas. Claro que elas têm, pela limitação, a história fica muito linkada àquilo que a gente entende na escola, de uma história litoral, né? O Brasil visto da perspectiva das capitais que ficam no litoral do Brasil, e em alguns raros momentos a gente consegue entrar no sertão do Brasil e ver também que o interior está sendo transformado. Da banana aí. O pessoal fala que o Brasil é por causa das bananas, né? Pronto. O livro tenta abordar como recorte um pouco antes de 1500, para a gente entender como eram algumas das pesquisas relacionadas à história do Brasil indígena, para, por exemplo, saber que haviam muitas etnias. Caramba, tá complicado. Haviam muitas etnias aqui no Brasil, e essas etnias conviviam, algumas com conflitos, outras nem tanto, mas os indígenas tinham lá suas preocupações, as suas agências, e quando começa a ruptura com a chegada dos portugueses, você tem agora um remodelamento da história do Brasil, uma nomeação dos nomes, ou melhor, o uso das nomeações que a gente está mais acostumado. Desde o Brasil, a religião cristã, o nome de certos locais que antigamente os indígenas davam outro nome e são substituídos. Em alguns poucos casos você tem aí uma certa assimilação desses nomes indígenas para alguns animais, plantas e locais, mas em geral é passado o rodo e esses nomes são transformados em nomes portugueses, nomes latinos. O recorte vai desse período até o período de 2015, mais ou menos. Na verdade, as autoras terminam em 2013 e existem alguns livros que têm um anexo falando um pouquinho sobre 2015 e 2016. Esse é o recorte. Tá? É um livro que, mesmo tendo um trabalho muito extenso a ser feito, muitos assuntos a ser abordados, serve muito bem como uma introdução que consegue ser equilibrada. Ela não é tão extensa, mas também não é curta o suficiente para deixar pontos sem ser abordados e que as pessoas fiquem com muitas dúvidas, certo? Enfim, vale muito a pena ler esse livro e entender o Brasil como esse território de disputa. Acho que esse foi um dos grandes acertos que esse livro traz, trazer para a gente esse conceito de que o Brasil é um território em que as pessoas estão constantemente disputando a memória sobre o que é o Brasil, as ideias sobre o que é os brasileiros, sobre o que são, né, os brasileiros, e os modos pelos quais a história também pode servir tanto de um lado para você ressaltar esses conflitos, como em alguns casos, dependendo de quem usa a história e da ideologia com que eles passam, como você pode também apaziguar esses conflitos e trazer uma suposta harmonia nacional, mas a harmonia é essa que geralmente coloca no topo as pessoas brancas, as pessoas da elite. Isso é bastante comum e corriqueiro na história do Brasil. Por fim, eu gostaria de exaltar essa capa aqui, que é uma foto do Marcel Galterotti, Constituição de Brasília. Eu creio que essa aqui é da cúpula, não sei se é do Senado, eu não lembro qual é das casas ali do Palácio
do Congresso, que tem um que é uma cúpula para baixo e outra que é uma cúpula arredondada, né? Não sei qual é, se é o deputado, se é o Senado, enfim. Aqui é a construção, né, desse espaço, e quem constrói esse lugar onde são ordenadas as leis do país não são os grandes funcionários, não são as pessoas elites que vão comandar esse país, é a classe trabalhadora. E mostra mais ou menos também essa questão de disputa, né? Nesse caso, você tem uma imagem que está querendo mostrar a agência dos trabalhadores na construção desse país. Apesar de tudo, são eles que fazem o Brasil. E mesmo assim, essas pessoas construem essa casa, muitas vezes não têm acesso a ela. E vale a pena a gente lutar em prol de conquistar novamente o Brasil para nós, para os trabalhadores e para aqueles que lutam diariamente para a construção desse país. Enfim, Brasil é uma biografia, um trabalho essencial para quem quer começar a estudar o Brasil de forma mais profunda e depois, quem sabe, ficar em um lado, assim, ficar em um assunto, né, especializar, como é o caso que eu espero fazer um dia, que é me especializar em história da escravidão. E é isso. Fica até a próxima. Não se esqueça de, novamente, né, curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você crê que gosta de história do Brasil, que precisa de um incentivo, não sabe por onde começa a história do Brasil, vai nesse livro. E é isso. Nos vemos na próxima. Até lá.